A história de Ana, a última monarca da dinastia Stuart, é um dos relatos mais trágicos e reveladores sobre a fragilidade humana sob o peso de uma coroa. Por anos, o povo e a corte britânica enxergavam apenas a pompa da realeza, os estandartes e o poder de um império em expansão. Mas, por trás dos vestidos de brocado pesado, das perucas ornamentadas e das joias que adornavam sua figura, existia uma mulher consumida por uma dor silenciosa, porém onipresente. Cada passo no Palácio de Kensington ou de Windsor era um calvário. Cada decisão política era tomada sob o fardo de uma exaustão que nenhuma riqueza poderia aliviar. Enquanto o parlamento discutia as alianças europeias e as manobras de poder moldavam o destino da Grã-Bretanha, a saúde da rainha se deteriorava diante dos olhos de toda a corte, escondida apenas pela etiqueta rígida e pelo decoro monárquico. Como uma das mulheres mais poderosas da Europa conseguiu governar uma nação enquanto seu próprio corpo entrava em um colapso lento e agonizante? A resposta não está apenas nos grandes eventos da história política, mas nas penumbras da Câmara Real, onde a medicina antiga encontrou os limites intransponíveis da resistência humana. A rainha Ana não subiu ao trono sob a promessa de vitalidade. Ela o fez sob o signo de uma fragilidade persistente. Nascida em uma época onde o corpo da monarca era considerado uma extensão física do próprio corpo do reino, qualquer sinal de declínio de Ana era lido, tanto por súditos quanto por adversários, como um prenúncio do declínio da nação. Desde a juventude, Ana foi perseguida por uma saúde que se recusava a florescer. O que começou como infecções oculares recorrentes, que a obrigaram a passar períodos isolada na França, ainda criança, evoluiu para um quadro clínico que, aos olhos da medicina do século XVIII, era um enigma absoluto. Ela era, em essência, uma prisioneira de uma linhagem marcada pelo infortúnio físico, governando um império que se expandia enquanto seu horizonte pessoal se estreitava nas paredes de seus aposentos. O seu reinado foi um período de grandes conquistas militares, como a Guerra da Sucessão Espanhola, e de profunda integração política com a união da Inglaterra e da Escócia, em 1707. Mas todas essas vitórias foram celebradas por uma mulher que mal conseguia se manter em pé. O maior peso que Ana carregou, porém, não foi a coroa de ouro, mas o fardo de um luto obstétrico que a acompanhou por quase 2 décadas. 19 vezes. 19 gestações que deveriam ter garantido a continuidade da dinastia Stuart e a paz política do reino. O que se seguiu, no entanto, foi uma sucessão traumática de abortos espontâneos, natimortos e a morte prematura de seu único filho que sobreviveu à infância, o Duque de Gloucester, que faleceu aos 11 anos. A cada perda, uma parte da vitalidade de Ana parecia ser drenada. A medicina da época, incapaz de compreender condições como incompatibilidade sanguínea, infecções uterinas subjacentes ou síndromes genéticas desconhecidas, via naquelas tragédias apenas a vontade divina. Para Ana, cada perda era uma cicatriz invisível que se somava às dores físicas que já a assolavam, minando sua estabilidade emocional e forçando-a a encontrar no governo e na fé as únicas âncoras para não sucumbir totalmente ao desespero. O Duque de Gloucester era sua esperança, seu sucessor, o símbolo de um futuro que, após sua morte em 1700, desmoronou completamente, deixando Ana em uma depressão profunda que nunca a abandonou. À medida que os anos passavam, a obesidade severa tornou-se um dos atributos mais visíveis e comentados de seu reinado. O que hoje a medicina moderna provavelmente identificaria como sequelas de doenças inflamatórias crônicas, distúrbios metabólicos severos ou efeitos colaterais de uma vida de inatividade imposta pela dor, na época era visto com o desdém de uma corte que não compreendia a patologia. A verdade era muito mais prosaica e dolorosa. Ana mal conseguia se mover. A gota, que começou como uma irritação leve nas articulações, tornou-se uma companheira insuportável, transformando seus pés e mãos em focos de inflamação aguda. Relatos de cortesãos descrevem a rainha sendo carregada em cadeiras especiais, incapaz de caminhar sobre as superfícies de mármore do palácio. A dor era tão lancinante que qualquer movimento involuntário, qualquer vibração no assoalho causada pela passagem de um serviçal,
provocava gritos de agonia que ela tentava, a todo custo, suprimir diante dos embaixadores e ministros. O palácio tornou-se um cenário de silêncio forçado, onde o som dos passos de Ana foi substituído pelo deslizar constante de cadeiras de rodas e pelo ruído abafado de curativos sendo trocados. Os médicos que cercavam a rainha Ana operavam em um ambiente onde a superstição ainda exercia influência sobre o diagnóstico. Seus tratamentos eram muitas vezes mais aterrorizantes do que a própria enfermidade. Sangrias eram realizadas com uma regularidade exaustiva, retirando do corpo da rainha o sangue que ela já mal conseguia repor. Emplastros feitos de substâncias como arsênico, mercúrio e ervas de propriedades duvidosas eram aplicados sobre suas articulações inflamadas, causando irritações dermatológicas que apenas somavam-se ao seu sofrimento. Eles administravam poções cujos ingredientes eram mistérios químicos e dietas rigorosas que não tinham fundamento nas necessidades nutricionais de um organismo já debilitado. A medicina era, na verdade, uma tentativa desesperada de adivinhar o que a natureza destruía. E Ana, com uma paciência estoica quase inumana, submetia-se a tudo, na esperança de que algum daqueles rituais pudesse devolver-lhe o controle sobre sua própria carne. Não havia alívio, apenas a troca de uma tortura por outra. É impossível dissociar o governo de Ana da sua condição física. A política da Grã-Bretanha, no início do século XVIII, foi definida pela necessidade de contornar a fragilidade da rainha. Seus ministros, divididos entre o desejo de poder e a preocupação legítima com a instabilidade de seu estado físico, acabaram por exercer uma influência que, em tempos de maior vigor monárquico, seria impensável. Ana governou em meio a uma era de guerras europeias e tensões religiosas internas, e sua capacidade de tomar decisões foi sempre filtrada pela lente de sua dor. Frequentemente, a rainha conduzia audiências deitada em um sofá, protegida por biombos ou por uma disposição estratégica de móveis, para evitar que seus súditos vissem a verdadeira extensão de seu inchaço e a dificuldade que tinha para respirar. O império não parava, mas a rainha, muitas vezes, tinha que forçar-se além de qualquer limite aceitável apenas para assinar um documento ou conceder uma audiência, demonstrando um senso de dever que, ironicamente, contribuía para o agravamento de sua condição. Ela era o centro do poder e, simultaneamente, uma espectadora de seu próprio corpo sendo consumido. A deterioração física atingiu seu ápice nos últimos meses de sua vida. O corpo que suportou tantas perdas e tanta dor finalmente começou a sinalizar que o caminho chegara ao fim. O inchaço não era mais localizado, era generalizado, uma condição conhecida como anasarca, onde o líquido se acumula em todos os tecidos do corpo. O rosto, outrora jovial e conhecido pelos retratos de corte, tornou-se congestionado e irreconhecível. As pernas eram feridas constantes que não cicatrizavam. O ambiente ao redor de Ana era agora um labirinto de velas que nunca se apagavam e ervas queimadas para tentar disfarçar o cheiro de um corpo que, por dentro, já parecia não pertencer mais ao mundo dos vivos. A rainha passava dias inteiros mergulhada em um torpor febril, intercalado por momentos de lucidez onde a política do reino ainda a obrigava a focar em papéis e conselheiros. O palácio tornara-se um lugar de uma atmosfera mórbida, onde cada pessoa nos corredores sabia que o fim de uma era estava próximo, não pelo peso da política, mas pelo peso da carne mortificada. A revelação sobre o estado de saúde de Ana, vista pelas lentes da medicina contemporânea, aponta para algo muito além da gota e da obesidade simples. O que historiadores médicos e patologistas sugerem hoje é que ela sofria de uma forma grave de artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico, doenças autoimunes que explicariam a recorrência de infecções, os problemas dermatológicos crônicos, as falhas reprodutivas catastróficas e a dor lancinante nas articulações. O seu corpo, em uma tragédia biológica, não estava apenas sofrendo de desgaste. Ele estava atacando a si mesmo em um ciclo de inflamação infinita. Essa descoberta transforma a figura de Ana. Ela não era apenas uma mulher doente. Ela era uma mulher que travou uma guerra civil dentro de seu próprio sistema imunológico, enquanto tentava manter a ordem em um dos reinos mais turbulentos do mundo moderno.
A causa de seu colapso não foi uma fraqueza de caráter, nem uma vida de luxo desenfreado, mas uma falha sistêmica que a ciência de seu tempo nem sequer podia nomear. Quanto mais tratar, ao olharmos para os últimos dias de Ana, percebemos que o seu reinado foi, em muitos aspectos, um milagre de resistência psicológica. Ela não governou apesar da dor. Ela governou através dela, em um estado de quase transe permanente. Quando finalmente o coração da última Stuart parou de bater em 1714, não morreu apenas uma rainha. Morreu o símbolo de um corpo que tentou se manter íntegro sob o peso da história e da biologia. A sua morte trouxe o fim de uma linhagem e o início da Era Georgiana, com a ascensão de Jorge I, mas, acima de tudo, encerrou um ciclo de sofrimento que poucas figuras históricas foram forçadas a suportar com tal dignidade pública. A história da Rainha Ana é, na verdade, um estudo profundo sobre a separação entre o poder simbólico da coroa e a realidade crua e perecível da carne humana. Ela provou que, sob o manto de veludo e arminho, a rainha era tão vulnerável quanto o mais humilde de seus súditos. No final, não nos resta a imagem de uma rainha gloriosa na plenitude da vida, mas a imagem de uma mulher que foi consumida pela própria missão. Durante toda a sua vida, a coroa exigiu um vigor que o seu corpo nunca possuiu, e a história, com sua frieza habitual, focou no que ela deixou para trás politicamente, esquecendo-se da luta diária que foi apenas existir dentro daquelas roupas suntuosas. A rainha Ana não foi vencida por inimigos no campo de batalha, nem por traições no parlamento. Ela foi vencida pela única batalha impossível de vencer, a batalha contra o declínio inexorável do próprio ser. Ela nos ensinou que, por trás da fachada dourada das instituições que governam as nações, reside sempre o humano, frágil, dolorido e, em última instância, sujeito às leis implacáveis da natureza que nem o maior trono do mundo pode subverter. E, enquanto as luzes do palácio se apagavam após sua morte, o que restou para a história não foi apenas um reino consolidado, mas o eco de uma luta que, embora travada em silêncio, foi talvez a mais longa e difícil das guerras de seu reinado. A verdadeira decadência não começou quando ela morreu. Começou muito antes, no momento em que a coroa foi posta sobre uma cabeça que já carregava o peso insuportável de uma existência feita de dor. O seu reinado foi um monumento à resistência de uma mulher que, mesmo quando seu corpo cedia, recusou-se a soltar o cetro até que o último suspiro lhe fosse roubado pelo tempo. Um tempo que, para Ana, foi o mais severo e impiedoso dos juízes. Ao recordá-la hoje, lembramos de que a monarquia é feita de homens e mulheres, e que muitas vezes as maiores batalhas da história não aconteceram em Hastings, Waterloo ou na Guerra da Sucessão Espanhola, mas no silêncio de um quarto real, onde a única plateia era a própria dor e a única sentença era a finitude inegociável da vida. O legado de Ana não é apenas o dos tratados assinados ou das fronteiras defendidas, mas o da persistência silenciosa de alguém que, enfrentando o colapso físico, continuou a agir como se o reino dependesse de sua força, ignorando que o seu próprio reino interno já havia caído há muito tempo. A história é, portanto, um lembrete. Sob o poder absoluto, a carne é a única coisa que realmente possui autoridade sobre o nosso destino final, e nem mesmo a maior das rainhas pôde escapar dessa verdade.